Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula pela Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí na última lição desse trimestre e na última lição de 2023. Já quero desejar a todos que essa lição ela sai no Natal, né? No domingo do Natal. Então já quero desejar a todos boas festas, né? Nesse final de ano, um momento para reunir-se com a família, para poder falar com aquele ente querido que você ama tanto, aquela ceia maravilhosa, aquele churrasquinho, quem puder fazer aquele churrasco, né? Aquela ceia. Tem gente que gosta de um Chester, né? A gente gosta de um Chester. Então quero desejar a todos boas festas, tá? Na próxima lição, já do ano novo, vai ser a lição 1. Então é nela que nós vamos dar um Feliz Ano Novo, né? Rebeca vai dar esse Feliz Ano Novo, né, Rebeca? É eu? É eu. Tá Rebeca. bom, É eu. você, Rebeca, a lição 1. Não sabia não. Então já quero começar aqui, já vamos falar da lição 14, como já é de costume, em todas as nossas últimas lições, nós nos reunimos com todos os professores que trabalharam durante esse trimestre. Então eu estou hoje com a Rebeca, Pai Senhor. estou hoje com o Matheus, Paz do Senhor. e nós vamos fazer esse resumo e também a lição 14, tá? Então, Matheus, começa aí, Matheus, se apresentando. Glória a Deus. Vamos lá mais uma vez, né? Com muita alegria que nós estamos aqui para falar a palavra de Deus e ajudar os professores a terem um material bom, né? Com um bom conteúdo para dar a sua aula aos jovens. Hoje nós estamos aqui com a lição 14, que tem como título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Nós tivemos a lição 13 com um assunto bem parecido, né? Mas é muito importante a gente falar novamente sobre esse assunto que vai nos ajudar e é bom nós relembrarmos sobre isso. Nós temos aqui o texto principal, que também nós chamamos de texto áureo, né? Que está no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 37, que diz assim: porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. O resumo da lição: Deus é justo e nos recompensa segundo nossas escolhas, ok? Nós sempre orientamos, isso é muito importante. Você, professor, instrua os seus alunos a lerem a revista durante a semana. E também, você, professor, leia os tópicos das lições, né? O texto bíblico, o textuário, o resumo da lição. Leia em sala de aula, pois isso é muito bom para memorização, ok? Isso vai ajudar muito no desenvolvimento da aula. E aí nós já vamos entrar aqui para a introdução. Diz assim a introdução: chegamos à última lição do trimestre e falaremos a respeito do fim da história e da condenação eterna. O Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia, ele traz também o último capítulo da história da humanidade. Nesta lição, mais especificamente, apesar de nós termos como título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna, a revista vai nos trazer, essa lição vai nos trazer esse título para que nós tenhamos uma aula com um sentido mais evangelístico, no quesito que, olha, nós estamos apresentando o lado bom e o lado ruim da história. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, você já está condenado. E com isso ele traz uma mensagem de evangelização. É como se estivesse fazendo um apelo. Essa lição basicamente é um apelo para aqueles que querem servir a Deus. E eu quero passar aqui para a Rebeca para ela iniciar o tópico 1. Aqui no tópico 1, né, a temática dele é a ideia do fim, e o subtópico 1 vai tratar sobre João e a revelação do futuro. Então, aqui no Apocalipse, João ele não faz apenas uma revelação do futuro, ele apresenta Jesus, aquele que derrotou Satanás e nos dará uma vida de paz e alegria ao seu lado. Então, Apocalipse é o livro das revelações, então nós conhecemos como o livro das revelações, e são as revelações divinas sobre o que há de vir, não para nos colocar medo, né? Muitas pessoas até pensam, eu já até ouvi dizer, eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo. É como se a pessoa, tipo, não
tivesse ciência que ali não vem tratar sobre somente as coisas ruins que aconteceram, ruins, entre aspas, né? Mas são coisas que são necessárias acontecer para que nós venhamos viver a parte boa, que é a vida com Cristo, a eternidade com o Pai. Então, nós temos essa ciência da vitória final de Cristo, lendo o Apocalipse. Então, uma coisa que eu queria falar também é isso, desmistificar o livro para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm tanto medo e, gente, é uma leitura, você precisa estar ciente do que está escrito ali, para você também saber identificar quando as coisas começarem a acontecer, se é que já não começaram. João ali, ele fala da vinda de Cristo, que se dará em breve, e fala aos crentes que devem se preparar para essa volta. Então, o tempo do fim é marcado por eventos extraordinários nos céus e na terra. Às vezes, nós esquecemos a questão do arrebatamento, nós esquecemos da vinda de Cristo e vivemos a nossa vida como se não fosse acontecer. Algo que não fosse acontecer. Tô vivendo aqui, um dia eu morro e acabou. E ler Apocalipse também é importante para isso, você ter ciência de que não morri e acabou. Seria muito fácil nós vivermos a vida que nós quiséssemos aqui e não termos consequências disso. Nós cremos na palavra de Deus e nós sabemos que existe sim, vai ter a condenação eterna, você vai ter ou a eternidade com Cristo, então aí são dois caminhos que você escolhe em vida e isso é uma consequência. Então, João ali, ele vem com essa questão do alerta para nós estarmos cientes. Olha, acontecerão coisas que sinalizarão a volta de Cristo, tenham uma vida aí de acordo com os preceitos do Senhor, então é importante, eu sei que é uma aula principalmente para os professores, mas se você jovem está assistindo essa aula agora, tomara que você esteja, que você desmistifique isso da sua vida. Ai, não quero ler Apocalipse, tem muita coisa ruim, muita coisa difícil de entender, e não. Pode ser que às vezes seja difícil de entender, peça auxílio do Espírito Santo, que foi uma coisa muito tratada aqui na revelação das Escrituras, quando você estiver lendo, mas não desista de ler e tenha ciência que é necessário você ler, é necessário que você saiba para que você também não seja enganado, justamente por aquele a quem João cita também lá no livro de Apocalipse. Vamos ao segundo subtópico? O segundo subtópico, ele diz assim, pelos olhos da fé. E aí foram separados dois destaques, né? O primeiro você pode, pelos olhos da fé, ver Cristo crucificado oferecendo graça, perdão e misericórdia? É uma pergunta, né? E aí tem uma afirmação, não rejeite, aceite-o. As coisas que hão de acontecer são eventos futuros e eles ocupam a maior parte do Apocalipse. Então, assim, pelos olhos da fé, nós conseguimos enxergar a vinda de Cristo. Nós conseguimos enxergar o sacrifício de Cristo. Nós conseguimos enxergar a graça pela fé. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Nós cremos na salvação eterna. Tudo que nós estudamos, tudo que nós compilamos nessas 13 lições, nós estamos jogando agora nesta pergunta. Você pode, pelos olhos da fé, ver Cristo crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Sim, nós podemos pelos olhos da fé. Então, você que crê em Cristo, você que acredita nele, você que crê em todas as lições que nós trabalhamos durante todo esse trimestre, não rejeite, aceite-o, porque ele está à porta. Ele está à porta, ele está chamando e ele quer que nós o aceitamos, porque é o sacrifício dele que nos traz a paz. Pelo seu sacrifício que nos traz a paz. E pela graça que nos foi dada, que hoje nós temos o direito de estarmos com ele nos céus. Então, o que nós temos que entender em todo esse conceito, principalmente nessa lição, que é o seguinte: haverá um momento em que tudo acabará. Assim como diz a música lá, um dia, enfim, tudo se acabará. E um dia Jesus ele voltará. A grande música do Esdras, que fala a grande viagem, né? Eu acho muito linda essa música, não sei se o Matheus já ouviu, a Rebeca já deve ter ouvido, né? Que é a grande viagem. E nessa música ela fala, né? Um dia Jesus voltará, e aí fala, um dia eu vou subir ao céu, vou deixar esse torrão ao léu, né? Deixar essa terra, né? Ao léu, tipo, minha casa vai ficar lá. Porque eu não quero saber, eu sei que ele voltará, eu não quero saber de ficar. E é interessante, nós temos a convicção. Nós estávamos ontem aqui conversando, estava a Rebeca, estava alguns outros jovens aqui, e nós estávamos conversando como é difícil hoje os cristãos evangélicos ter convicção da fé. Se nós formos olhar as outras religiões, eles têm uma grande convicção naquilo que eles pregam.
E Sim. parece que nós temos uma convicção tão frágil, medo de falar da volta de Cristo, medo de falar que o inferno existe, medo de falar... Por exemplo, eu estava andando com amigos meus e assim, gente, a gente tem que entender que a condenação eterna parece que só o crente não acredita nela. Porque até mesmo as pessoas que não são evangélicas, eles creem na condenação. Eu estava andando com um grupo de amigos, meu amigo, eu acho que eu preciso me voltar aí, porque senão eu vou pro inferno. Claro, eles estavam em tom de deboche, mas eles sabem que existe. Eles sabem que existe, então eles ficam, eu preciso me converter, porque senão eu vou pro inferno. Então assim, nós estamos tão na nossa ideia, na nossa mente, que existe uma condenação, só que parece que o cristão ele esquece disso, né? E nós temos que entender que os eventos do Apocalipse, eles são reais. Sim. Não é uma coisa alegórica, é uma coisa real. Então as coisas que iam de acontecer, esses eventos futuros, eles estão todos escritos ali entre o capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22. E você tem que ter aquilo ali como uma realidade. Sim. E é até engraçado, enquanto eu estava lendo a revista, eu lembrei de uma situação que aconteceu. Eu e a Fernanda estivemos ali num projeto missionário em Poá, e junto com a Missão 7 e a Igreja Burn, lá em Poá. E aí eles estavam num projeto de evangelismo, então a gente ia até aquela região ali das pessoas da vizinhança, perguntavam a religião e perguntava, quando você morrer, onde você acredita que você vai? E a maioria eram pessoas que já foram cristãs ou que estavam desanimados ou desviados. E a maioria das pessoas só falavam céu. Quando você morrer, você vai pra onde? Pro céu. E aí eu até comentei com o pessoal, eu falei assim, nossa, mas as pessoas pensam que só existe o céu, elas não falam do inferno, elas não pensam que o inferno existe e que vai ter uma consequência. Porque você pode viver uma vida que tá de acordo com aquilo que você acha que é certo, mas as pessoas acham que, eu vivo uma vida que eu rejeito Jesus, eu vivo uma vida que não agrada a Jesus, mas eu vou passar a eternidade com ele, então eu rejeitei ele a minha vida inteira aqui na Terra, eu vivi, 70 anos na Terra, rejeitando Jesus com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, por que eu vou estar no céu com ele? Não faz sentido. Se você não gosta dele aqui, tanta gente fala mal de Jesus, fala mal das escrituras, do que está escrito nelas, por que você acha que você vai estar com ele na eternidade se você não gosta daquilo que ele falou para as pessoas, se você não gosta da pessoa dele? Então, e é uma realidade muito mais predominante realmente nas pessoas cristãs e naquelas que hoje em dia já não vivem mais o evangelho, mas parece que nós mesmos não cremos nisso e nós desacreditamos disso, sendo que é uma realidade. Então não adianta querer fingir que não existe para você tentar achar que vou viver do jeito que foi e depois eu vou pro céu. Não é assim que funciona. Tem que entender, você vai fazer uma escolha aqui na Terra? Sim, mas você vai ter uma consequência dela na Terra e na eternidade. Então aqui você vai escolher e na eternidade você vai ter que viver com essa escolha que você teve aqui na Terra. Legal. Bom, no tópico 2, nós temos aqui a ideia cristã da condenação eterna. E aí nós temos o subtópico 1, que diz assim, uma decisão pessoal. Quando nós olhamos para o plano da salvação, nós entendemos que o ser humano ele é caído por causa do pecado original de Adão. Todas as outras pessoas, né, se tornaram pecadoras, né? Foram destituídas da glória de Deus. E tem duas coisas importantíssimas para a vida do ser humano, que sem essas duas coisas uma pessoa não pode alcançar a salvação. Primeiro é a misericórdia e depois é a graça. Porque essas coisas são importantíssimas, essas bênçãos de Deus são importantes para nós. Entendendo nós que nós somos destituídos da glória de Deus, e entendendo que o salário do pecado é a morte, entendendo que a alma que pecar, essa morrerá, nós, pelos nossos pecados, deveríamos receber, pelos nossos maus atos, pelas nossas más atitudes, receber a morte, ou seja, receber a condenação eterna. E isso que nós deveríamos receber. Só que a salvação, em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós entendemos que se nós receberíamos o que nós merecemos, nós iríamos para o inferno. Mas Deus manifesta a sua glória
nos livrando deste algo que nós merecemos, né? E ainda manifesta a sua graça nos dando algo que nós não merecemos, que é a salvação. E aqui o que acontece? No subtópico 1 diz uma decisão pessoal. Porque apesar de ser graça, apesar de nós não termos mérito na questão da salvação, mas nós recebemos, né? Apesar de não ser algo meritório, nós recebemos a salvação e isso é uma decisão. Crer ou não, cabe a cada uma das pessoas, né? Cabe a você, cabe a mim, crer em Jesus. Deus nos dá esta oportunidade de crer ou não. Inclusive Deus, na sua soberania, na sua autoridade, no seu grande poder, ele se permite ser rejeitado pelas pessoas. Inclusive pessoas o rejeitam a todo momento. Mas assim como diz a palavra do Senhor, a todos quantos o receberam, Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. E esses que creem em Jesus, eles recebem a salvação. Recebem a salvação. Então, esse sentido de ser uma decisão pessoal não é uma questão meritória. Apesar de ser uma decisão pessoal, é como se nós fôssemos moradores de ruas, mendigos, né, que aquele mendigo estende a mão para receber algo que ele não trabalhou para ter, que jamais ele conseguiria ter, mas ele recebeu graciosamente. Então a decisão pessoal é esta. Quando nós estendemos a nossa mão para receber algo de Deus, e quando nós não estendemos as nossas mãos para receber algo de Deus, nós já estamos na condenação, assim como diz a palavra do Senhor. Já estamos condenados, já estamos a caminho da condenação eterna. É por isso que nós aprendemos pela palavra de Deus que ninguém vai para o inferno, ninguém é condenado eternamente porque peca, mas porque rejeitou o Evangelho, porque rejeitou a Cristo, porque rejeitou a palavra do Senhor. Se você se arrepender, né? Se você, assim como diz a palavra do Senhor também, se você se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus, ele ouve a sua oração, né? Perdoa os seus pecados e sara a nossa terra. Então é necessário a gente ter esse entendimento. Só pra gente complementar o tópico 1, e é importante eu colocar aqui só os destaques que nós separamos, porque nós separamos 3 destaques, tudo isso que o Matheus falou, né, obviamente, mas, por exemplo, uma decisão pessoal, aí nós temos 3 destaques sobre esse tópico, que é a condenação eterna só será para aquele que rejeitarem ao Pai e o Filho em suas vidas. A justiça divina está firmada no fato de que as pessoas não recebem o que merecem, mas o que escolheram, podemos ser salvos pelo arrependimento, e a graça nos dá a condição de nos arrependermos e nos livra da condenação eterna, que foi exatamente tudo que o Matheus falou, né? Que é importante nós entendermos aqui que, assim, desde a lição 13, né, eu já gravei a lição 13, já tá no canal, né, subiu no canal semana passada, mas o que é interessante nós trabalharmos sobre isso e nós dizermos é que a gente fala muito nessas 2 lições sobre a escolha que nós temos sobre onde nós iremos. Então, assim, o escritor da revista, ele deixou bem claro a nossa linha de pensamento, né? Nossa linha de visão, de que nós somos salvos por escolha nossa e não por uma escolha por escolha pela predestinação, né? Divino. Pelo determinismo divino, né? Então, nós entendermos a visão que nós temos dentro da nossa igreja, que vai bastante de encontro com o que tá na revista. Então, assim, não vou aqui falar da graça irresistível, não vou falar desses temas, né? Vou falar do que nós acreditamos que é a nossa escolha. Ou seja, eu posso escolher se eu vou pro inferno ou se eu vou pro céu. Livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, foi dado o livre-arbítrio para nós. Então, o livre-arbítrio faz com que nós, então, possamos escolher onde nós iremos passar a eternidade, tudo bem? Então já vamos para o subtópico 2, eu vou aqui lê-lo aqui, o que está aqui, os 2 destaques, e aí um de vocês podem trazer um complemento, tá? Então o segundo subtópico é uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina, ou seja, aqui já é a retribuição para os que rejeitaram, que escolheram errado. Então o ímpio pode rejeitar a graça de Deus.
O Senhor quer que todos se salvem. Por isso, põe à disposição do pecador todos os meios de alcance da salvação. Aqui, como até o Matheus falou, da graça, que é quando você recebe o que você não merece, porque a graça é um favor imerecido, ela está disponível para nós. Nós temos a oportunidade de aceitá-la, de aceitar a Cristo. E quando você rejeita o Senhor, não tem como você exigir não sei se benefícios seria a palavra correta, mas não tem como você querer desfrutar daquilo que o Senhor pode te dar, daquilo que o Senhor pode, daquilo que Ele pode te dar, que é a salvação, que é a eternidade com Ele, se você o rejeita. Então, aqui é uma retribuição. Você vai ser retribuído, você vai receber de acordo com a sua escolha. Então, quando nós falamos a importância da escolha, que não é algo como uma dificuldade, algo como você tenha que ter receio, porque eu acho que é até uma escolha bem óbvia. Talvez para você que esteja assistindo não seja, mas eu, Rebeca, vejo como algo óbvio. Eu posso viver uma eternidade em paz com o Senhor, onde não haverá pranto, não haverá ranger de dente, não haverá lágrimas, não haverá morte. Ou eu posso viver onde haverá pranto, ranger de dentes. Aqui eu acho que é uma escolha, você faz ela na terra e você desfruta da consequência dela na eternidade. Então, hoje, você que assiste esse vídeo, tenha ciência de que a vida que você leva aqui, você pode pensar que não. Eu vivo aqui, aí chega lá, as pessoas pensam que no juízo final, que Deus vai me julgar e aí eu posso ser salvo ali. E não, você vai ser julgado conforme as suas atitudes, você vai ser julgado nisso e aí você vai ir lá sofrer as consequências disso. Porque as pessoas às vezes pensam, não, eu tô vivendo, eu até vi um recorte hoje, essa semana, enquanto eu estava no Instagram, e o cara falou assim, porque lá no céu não tem ninguém legal, no inferno tem fulano, tem cicrano, tem beltrano, eu vou pro inferno, porque lá é mais legal, no céu não tem ninguém legal. E você pensa que você vai pro inferno e você vai viver a mesma vida que você está vivendo aqui hoje? Não. As coisas que você tem vivido aqui, você não vai desfrutar delas da mesma forma que desfruta aqui na Terra. Tudo será para o seu sofrimento. Às vezes as pessoas esquecem e pensam, não, lá será liberal. Eu vou viver da forma que eu vivo aqui, então vai ser tranquilo. E não é. Lá vai ser para sofrimento mesmo. Então você pode estar fazendo uma coisa aqui que te agrada. Lá, aquilo vai ser usado para te fazer sofrer. Inclusive, eu também estava vendo essa semana sobre, às vezes nós pensamos que eu vou pro inferno, lá no inferno eu vou ser torturado pelo diabo. E a gente esquece que não, o diabo ele não é o Deus do inferno, como a gente pensa lá e vê em Percy Jackson. Não é. Lá ele também sofrerá, assim como quem estiver com ele. Então, não vão por esse lado de, não, lá vai ser de boa, eu vou viver como eu vivo aqui, vai ser tranquilo, vou desfrutar da liberdade, dos prazeres, da libertinagem. Não pensem dessa forma. Lá você irá sofrer. Então, eu não falo isso como algo pra você falar, meu Deus, não, eu preciso aceitar Jesus pra eu não ir pro inferno. Não pense assim. Jesus, ele não é só a salvação do inferno. Jesus, ele tem muito mais pra vida das pessoas. Mas entenda que a escolha que você fizer aqui na Terra, você terá uma retribuição dela na eternidade. Então, hoje, escolha com sabedoria. Pense, sabe? Reflita sobre isso. Que eternidade, que tipo de eternidade você quer vivenciar? Então, acho que é isso. Eu quero aqui bater e refletir sobre alguns pontos que a Rebeca falou aqui. Foram pontos muito, muito bem colocados, Rebeca. Principalmente o ponto de que as pessoas elas têm muito aquela questão de eu não quero ir pro céu porque vai ter fulano, ciclano e beltrano. A partir do momento que você pensa uma coisa dessa, realmente você não tá com a passagem para a eternidade, né? Sim. Até porque a união, né, é viver em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus, né? E outro ponto também que você falou de muito destaque, né? Válido aí também a referência a Percy Jackson, tô brincando, é o filme Percy Jackson, né? É que é mais conhecido, acho que todo mundo já associa, né? Os jovens, né? Os jovens. Mas é que o diabo parece que nós acreditamos assim como na mitologia grega, porque Percy Jackson ele vai muito na mitologia grega, mas que o diabo será que nem o Hades, né? O deus do inferno. Só que não, isso realmente não é uma verdade. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E o diabo não será o Deus do inferno, realmente. O diabo será apenas mais um que será condenado e pagará pelas consequências. Então, quando nós vamos para o inferno como ímpio, nós estamos se colocando na mesma condição que Satanás e seus anjos. Exato. Entendeu? Não é que nós seremos inferiores a ele, não, seremos do mesmo nível.
que eu também não quero que seja também, né? Jamais. Não queremos, eu acho que é a única coisa que nós não queremos ser inferiores, né? E nem super, tipo, não quero nem tá próximo, tipo. É que, mas- na verdade, eu não quero ir pra lá. Eu não quero estar com ele, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto principal. Matheus, quer falar alguma coisa? Já vou entrar aqui no subtópico 3, estado de privação, né? Nós temos aqui 3 pontos básicos, né? Que nós encontramos na lição, que diz assim: as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não na destruição do sentido de não existir. É muito importante a gente falar sobre isso, porque nós temos algumas linhas de pensamento teológicas que creem que quando a pessoa morre, ela morre de uma forma aniquilacionista, né? Aniquilacionista. Ou seja, não haverá uma condenação eterna. A pessoa ela vai morrer. Pronto, vai morrer, acaba, deixa de existir. E não é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo disse sobre a condenação eterna, né? Sobre o sofrimento eterno. E aí o segundo ponto, o castigo eterno é posto em contraste com a vida eterna. Quando a Rebeca estava falando, eu estava lembrando aqui a respeito do céu. Se nós soubéssemos como é bom estar no céu, talvez nós conseguiríamos fazer isso aqui mesmo. Mas como nós não temos noção e nem chegamos tão perto de ter essa noção, às vezes as pessoas acabam falando besteiras como essa. Né? Ah, lá no céu não vai ter isso. Às vezes o meu filho ele fala assim: ô pai, lá no céu vai ter brinquedo? Eu falo: Pedro, no céu vai ter brinquedo não, mas no céu vai ser uma alegria muito maior do que brincar. Né? A alegria vai ser muito superior a uma brincadeira. E a condenação eterna vai ser também da mesma forma, só que o contrário. As pessoas não têm noção do nível de tormento que será o inferno. A Bíblia, Jesus disse que lá haverá pranto e ranger de dentes. Isso indica agonia, sofrimento, dor constante. E isso não é por um período. Isso não é por um período. Da mesma forma que nós não temos nem a consciência ou que nós não conseguimos medir o que é alegria eterna, nós também não conseguimos medir o que é sofrimento eterno. Porque quando a gente já começa a falar em eternidade, a nossa mente já não consegue raciocinar bem, já não consegue se adaptar bem à eternidade, porque nós somos temporais e nós estamos falando de coisas atemporais. Então você pensar que alguém vai passar a eternidade sofrendo, com prantos, com ranger de dentes, nós não conseguimos ter a noção, a ideia. Mas uma coisa a gente sabe, que vai ser ruim, vai ser muito ruim. E outra coisa também a gente sabe, que no céu vai ser muito bom. A gente não tem a noção, mas que vai ser maravilhoso, vai. Posto 2 pontos em contraste, né? 2 futuros, 2 destinos que são muito em contrastes, assim como a vida aqui é em contrastado, né? Você tem uma vida de santidade e uma vida ímpia. Se você vive uma vida de santidade, você vai para um lugar muito bom lá, né? Que vai ser muito melhor que brinquedo, assim como diz a música, melhor que chocolate, melhor que bombom, né? Ao contrário, quando você vai também pro pecado e você vive uma vida ímpia, você vai pro inferno. E como o Matheus falou, pela toda a eternidade sofrendo, né? Então o castigo eterno é oposto em contraste com a vida eterna. E a morte é um estado total de privação da presença de Deus. Então, assim, o sofrimento eterno, o choro e ranger de dentes. Só que o que mais nós temos que entender, e eu acho que o ponto principal que todo mundo esquece, não é que esquece, mas não fala, é que é longe da presença de Deus. Sim. Quem nos conforta, quem nos consola, quem nos dá graça, quem nos dá paz, é Deus. Então nós viveremos uma vida sem paz, nós viveremos uma vida sem graça, nós viveremos uma vida sem amor, nós veremos uma vida de maldade, uma vida onde não há bom, só há mal, só há maldade. Então, por toda a eternidade. Então, o ponto principal da morte eterna é estar longe de Deus.
E é o que as pessoas, elas às vezes não falam, ou não colocam como principal ponto de quando fala do inferno, ou da maldição eterna. E o escritor da revista, ele foi muito sucinto em deixar esse destaque, né, esse ponto, que é o seguinte: a morte é um estado total de privação de Deus. É total da privação de Deus. Você não vai ter nada de Deus, nem um pouco de Deus. Deus vai se fechar para aqueles que forem ímpios. Afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Ouvir isso no juízo não vai ser uma coisa muito legal, não. Vai ser uma coisa muito ruim. Mais algum comentário, Rebeca ou Matheus? Outro detalhe que eu gostaria de comentar também é muito importante a gente falar que ninguém vai passar a eternidade no inferno por enganado, não. Sim. A gente precisa lembrar que a Bíblia diz que todas as pessoas que não creram em Cristo, desde Adão até a última pessoa que nascer, essas pessoas ressuscitarão. Nós, os salvos, os que cremos em Jesus Cristo, assim como diz 1 Timóteo capítulo 4, nós ressuscitaremos primeiro, nos encontraremos no ar com os nossos irmãos, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós nos encontraremos nas nuvens com os nossos irmãos e com o Senhor, né? E nós passaremos ali 7 anos, segundo a nossa visão, no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, né? E depois nós retornaremos. Mas aqueles que não creram em Jesus Cristo, eles ressuscitarão para o juízo final. E a Bíblia diz que abrir-se-ão livros, que é o livro da consciência dessas pessoas, porque Jesus vai usar a consciência, o subconsciente dessas pessoas, para que elas saibam o porquê estão sendo condenadas. E aí abrir-se-á um outro livro, que é o livro da vida, e as pessoas verão que o nome delas não estarão escrito no livro da vida. E isso é muito decepcionante. Já pensou? Você colocar a sua convicção em algo, talvez você nada contra, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua crença, mas já pensou você acreditar, você ser devoto a uma religião, que essa religião não é cristocêntrica, por exemplo, e você faz tudo por essa religião, você dá todos os seus recursos, e aí chegar no juízo final, você vê que o seu nome não está escrito no livro da vida e você vai passar a eternidade sofrendo, assim como disse Jesus, né, com pranto e ranger de dentes. Então, essa lição ela é importante porque ela traz esse paralelo. Aliás, nós vemos também muitos salmos que trazem esse paralelo. Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 1, nós observamos que Davi fala, né, o caminho do ímpio perecerá, mas o caminho do justo, né, ele permanecerá. Então, é importante a gente ter sempre em mente que o justo, aqueles que creem em Jesus, eles tomam uma decisão hoje para ter um rumo depois, um rumo de vida. E o ímpio, ele deixa de tomar uma decisão, deixa de se arrepender hoje, para sofrer depois por não ter tomado essa decisão. Por isso, você que talvez não sirva a Deus, não creia que Jesus Cristo ele é o Salvador, você tem a oportunidade neste momento de repensar um pouco, né? E talvez você tenha sido tocado pelo Espírito Santo neste momento, assistindo esse vídeo, assistindo esta aula, e você queira mudar a sua vida. Então nós te convidamos a entregar a sua vida para o Senhor, para receber a salvação, receber a vida eterna. Assim como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Já pensou isso? Deus querer que todos sejam salvos? Aí você me pergunta, então por que nem todos são salvos? É simples, porque Deus, na sua soberana vontade, deu o livre arbítrio para as pessoas, para que elas possam escolher aquilo que elas querem para a vida dela, né? Então Deus ele quer que você seja salvo, mas aí você precisa tomar uma decisão, uma posição diante de Deus. Amém? Amém. Uma coisa que é muito importante, assim, o Matheus falando sobre essa questão da pessoa, o quão ruim, né, vai ser ela entender que tudo que ela viveu não era o correto.
Agora, eu imagino como vai ser pior quando aqueles que falaram assim, em teu nome eu pregava, em teu Sim. nome eu realizava maravilhas, em teu nome eu fazia isso, e aí Jesus olhar pra ele e falar assim, afastai de mim que eu não te conheço. É muito pior, porque a gente tem aquela questão do ativismo religioso, a pessoa ela vive uma vida trabalhando na igreja, e nós que trabalhamos na igreja, nós temos que ter muito cuidado com isso, Sim. pregadores da palavra, professores de escola dominical, pastores, presbíteros, obreiros, o quão importante nós temos que entender que nós não somos salvos pelas obras. Nós fazemos as obras, porque nós fomos salvos. Porque se fosse pelas obras, nós nos gloriaríamos, assim como diz Paulo. Mas a graça, ela é de graça. Mas não foi de graça. Então assim, irmão, você que hoje está vendo essa aula, reflita sobre isso. Será que, apesar de eu estar trabalhando, não, mas eu sou regente, eu sou obreiro, eu sou presbítero, eu sou pregador da palavra. Tudo bem, mas será que você iria... Será que você está disposto a falar Maranata? Será que você consegue falar Maranata? Ah, não, peraí, Jesus, peraí, deixa eu me consertar primeiro aqui. Então, assim, o viver o Maranata, ele é todos os dias. Então, o quão importante é nós entendermos que ativismo religioso não nos leva à salvação. O que nos leva à salvação é a graça, mediante a fé. Fé em Cristo. Amém? Você Amém. quer falar mais alguma coisa, Mateus, Rebeca? Então vamos para a conclusão? O fim virá e com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos. Todos os que morreram sem Cristo desde o princípio do mundo até o fim do milênio vão ressuscitar para serem julgados. Os livros com os registros dos seus atos serão abertos e eles serão julgados de acordo com suas palavras e atitudes. Todos os pecadores, até mesmo os mais secretos, virão à tona. Todos os pecados, tá, não é pecador. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, virão à tona. Mas os salvos não passarão por esse julgamento, que é interessante nós entendemos que os salvos não passarão por esse julgamento, por tomarem parte da primeira ressurreição que estarão para sempre com o Senhor. Foi aquilo que o Mateus falou, né? Sim. Que aqueles que ressuscitarão primeiro não passarão pelo julgamento, tá bom? Algum comentário, Rebeca, pra gente finalizar eu quero que você me diga como foi importante pra você essa revista. Olha, foi bem diferente, assim, a experiência. Eu falei na outra aula, né, na outra lição, no outro trimestre, é uma experiência muito diferente, porque eu sempre olhei e sempre estive em uma ótica como aluna. E para você vir aqui e falar sobre as coisas, você tem que estudar. E aí é uma outra ótica, uma ótica de professor. Então, foi uma revista que agregou muito para mim e até mesmo na minha fé, porque às vezes nós vivemos e a nossa fé está realmente como um grãozinho de areia. A gente se deixa levar pelas coisas do dia a dia, pela rotina que a gente tem, e a gente meio que vai diminuindo a nossa fé nas coisas que são importantes. Então, essa revista veio para reavivar mesmo a minha fé, a minha convicção nas coisas, porque às vezes nós também nos deixamos levar, não temos convicção, que foi até o que o Kelvin falou, e tem sido uma temática abordada aqui para nós, porque nós realmente precisamos ser convictos das coisas, porque as pessoas um dia vão nos perguntar, e nós temos que ter convicção para viver aquilo que nós falamos e para falar para as pessoas e não nos deixar ser levado pelas falácias, por aquilo que vier no futuro. Então, para mim foi uma experiência muito legal, muito edificante na minha vida. Então, realmente a minha fé assim foi reavivada, já não é tão um grãozinho de mostarda, aumentou um pouquinho mais. Então, eu espero que cada aula que foi ministrada aqui também tenha sido edificante na sua vida, também tenha reavivado a sua fé. Você que assistiu em tempo, junto com a gente, conforme forem postados, ou você que assistir daqui a alguns anos, eu espero que você seja muito edificado por cada aula que você assistir. Mateus? Só tenho a agradecer, foi muito boa essa revista, né? E nós podemos falar de assuntos assim que é pouco comentado, Sim. né? Pouco comentado com jovens. Às vezes nós ficamos com historinhas, não que não seja bom, é sempre bom, todo assunto da palavra de Deus, ele é muito bom, né? Só que são temas centrais da nossa fé e que era, assim, necessário nós lembrarmos, né? E eu creio que muitos jovens, eles foram edificados e aprenderam, né? Aprenderam esses temas e
no próximo trimestre nós estaremos aí, se Deus quiser, novamente. Com Quero certeza. agradecer também por esse trimestre e eu vou falar mais uma vez. Meus alunos já estão cansados de ouvir eu falando, mas eu sempre falo, eu levanto essa revista e falo assim, gente, o que que essa revista ela se representa? Aí eles falam, é uma das revistas mais importantes que nós tivemos dentro dessa classe de aula. Assim como eu já falei também, tem uma revista dos adolescentes que é Cremos, que foi uma das revistas, acho que uns 2 anos atrás, que nós estudamos. E essa revista aqui, ela também é muito importante, porque, como eu falei, falta muito no crente a convicção da sua própria fé. Sim. O seu credo, né? Aquilo que a gente fala, o credo. Se nós olharmos as religiões, todos eles têm convicção no que eles pregam. Por quê? Porque ele já está enraizado. Apesar do cristão, tem muitos cristãos que nascem na igreja, mas eles não têm essa raiz, né? Essa raiz da crença, ou então dos princípios da salvação, da vida em santidade. Então, nós falarmos da Bíblia, falar de Jesus Cristo, da ressurreição, uma aula só para falar da ressurreição de Cristo, né? E nós falarmos que isso não é alegórico, tudo isso é real. Assim como eu estou vendo Mateus, eu estou vendo a Rebeca, a Bíblia é real, os relatos bíblicos são reais. Então, assim, pararmos 14 semanas para falar sobre isso foi maravilhoso. Estou muito feliz, grato. Foi a primeira, foi a segunda? Ah, não, é a segunda. Mas é a primeira revista que eu faço pré-aulas e também dou aula na sala de aula completa, né? Então, praticamente passei por todos os temas. Acho que só um ou outro que eu não estudei. Então, assim, foram muito importantes para mim. Eu fico muito feliz. Quero agradecer a todos que ficaram conosco nesse ano de 2023. Nós tivemos 2 aulas dos adultos que nós não conseguimos concluir, né? Devido à agenda dos nossos professores dos adultos. Mas eu quero agradecer ao Matheus, ao Matheus, da Rebeca, porque vocês se comprometeram e nós entregamos todas as aulas de 2023. Gente, é assim. Eu tô muito feliz por isso, porque nós conseguimos entregar todas. Então, se você Merece um like, hein? Merece um like. Um compartilhamento, sabe? Um comentário. Isso. Então, assim, se você quer ver uma aula nossa lá do primeiro trimestre, você vai ter lá. Você quer ver uma aula lá do segundo trimestre da revista? Vai ter lá. Então, assim, nós conseguimos entregar todas as aulas dos jovens. E não foi fácil, não vou dizer que foi fácil. Só Deus sabe o quanto que foi difícil para nós agendarmos uma data para vir gravar. Os meninos de edição me ajudaram muito nesses momentos, né? Quero agradecer muito aos meninos que vêm gravar, os meninos que me apoiam nesse trabalho. E eu também quero que os irmãos comentem, sim, se faltou alguma coisa, como que tá as aulas, se estão legais. Gente, o seu comentário é muito importante. Eu quero agradecer a todos, tá? E Deus abençoe.